Vamos mudar de assunto agora? Trazemos destaque internacional. Começou hoje o funeral do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, que morreu num acidente de helicóptero. Milhares de iranianos foram às ruas. Autoridades investigam o que causou a queda da aeronave. O nosso analista sênior, Américo Martins, vai trazer para a gente as informações, inclusive já de momento, né, Américo, para a gente começar aqui nosso bate-papo, um pouco sobre a situação no Irã agora, com relação às manifestações que acontecem nas ruas, as homenagens ao presidente do país, que morreu vítima desse acidente de helicóptero, e também sobre o andamento das investigações, o que já sabemos até aqui. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos dividir por partes esses assuntos, então. O que está acontecendo neste momento? As primeiras cerimônias fúnebres em homenagem ao ex-presidente Ebrahim Raisi. Elas estão acontecendo na cidade de Tabriz, que fica no noroeste do país, muito próximo ou relativamente próximo do local onde aconteceu o acidente de helicóptero. Esse é o primeiro dia dessas celebrações fúnebres que vão culminar na quinta-feira, quando ele vai ser enterrado. Essas celebrações fúnebres vão acontecer em 5 cidades diferentes, passando inclusive, obviamente, pela capital Teherã. E a gente tem visto milhares de pessoas nas ruas e nós vamos acompanhar isso até quinta-feira. Em todas essas cidades nós teremos muita gente nas ruas, até porque as pessoas estão sendo estimuladas pelo regime a comparecer e fazer as suas homenagens ao presidente morto. Por que isso, Carol? Porque o governo quer mandar 3 mensagens ao mundo. Quer mostrar que está forte, unido e que vai dar continuidade à gestão de Raisi. Então, quer mostrar que está forte, porque obviamente numa região muito complexa como o Oriente Médio, eles querem dizer que o Irã pode conseguir resistir a qualquer tipo de intempérie política, inclusive a morte do seu presidente. Quer dar essa visão de unidade, mostrando justamente o apoio popular e essa unidade representada especialmente pelo líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que vai presidir algumas dessas cerimônias fúnebres, as principais, ele que é um clérigo, um líder religioso. E eles também querem dar essa sensação de continuidade, ou seja, morreu um presidente, mas logo no dia seguinte o vice-presidente assumiu, já está dando continuidade a todo o processo político no país, e eles inclusive devem fazer as eleições no dia 28 de junho, que cerca ali de 40 dias após a morte. Existe um prazo constitucional para que as eleições aconteçam até 50 dias no máximo depois da morte do presidente. As investigações também foram determinadas pelo chefe do exército iraniano e ainda vão demorar algum tempo. Eles vão tentar determinar ali o que foi a causa desse acidente que deixou o presidente morto, também o ministro das Relações Exteriores e outras 7 pessoas que estavam a bordo da aeronave. Essa aeronave que caiu no noroeste do país quando ele voltava, o presidente, de uma visita ao Azerbaijão, uma república vizinha, estava voltando em direção ao Irã, quando acabou tendo essa fatalidade em meio a muito nevoeiro, muita chuva e até aqui o mau tempo e possivelmente, inclusive, o estado de preservação daquele helicóptero são tidos como as causas mais prováveis dessa queda. Mas, de qualquer forma, o exército iraniano vai investigar todos os detalhes disso, possivelmente com alguma ajuda estrangeira, e isso vai demorar ainda algumas semanas e meses. Por enquanto essa investigação continua, o Irã vai dar vai tentar passar essas mensagens que eu disse. Uma mensagem de união, de continuidade e de força naquela região do Oriente Médio, Carol. E, Américo, você traz para a gente a data das eleições no Irã, 28 de junho. Ontem conversávamos sobre um receio da comunidade internacional de que o próximo presidente do país venha a ser ainda mais linha dura do que Raisi foi. Há, nesse momento, algum nome que desponta como favorito para assumir o cargo de presidente do país? Ainda não, Carol. O vice-presidente Mohamed Makbar é uma possibilidade, porque obviamente ele está no cargo, mas esse é um processo que está começando no Irã. Especialmente o líder supremo Ali Khamenei vai tentar encontrar um candidato que seja tão linha dura quanto Raisi, eventualmente até mais, que seja muito identificado com ele mesmo, o líder supremo, e que mantenha mais ou menos a mesma rota ali política e de política externa do país. As principais decisões no Irã são tomadas pelo líder supremo, pelo Ayatollah Ali Khamenei. Ele decide os principais rumos da economia, os principais rumos
rumos da política e da política externa, inclusive assuntos militares, como a eventual criação de uma bomba atômica. Isso, ele tem a palavra final, mas obviamente o presidente tem muita influência nisso. E com a morte do Ebrahim Raisi, abre-se ali um campo de disputa, o que é um risco para o governo iraniano, porque você pode ter diferentes facções políticas tentando obter esse cargo. Até porque o futuro presidente vai também potencialmente se transformar num eventual substituto do líder supremo, Ali Khamenei, que já tem 85 anos. Em algum momento ele vai deixar o cargo ou vai falecer. Ele já tem alguns problemas de saúde por conta da idade avançada. Então, a grande questão política dentro do Irã é quem vai substituir o líder supremo. Portanto, o presidente sempre tem alguma condição de virar esse líder supremo. O Ali Khamenei foi o terceiro presidente do Irã. Então, vai acontecer alguma disputa política interna entre grupos mais conservadores e bastante linhaduras. O Ali Khamenei muito provavelmente vai repetir nesta eleição o que aconteceu em 2021, quando candidatos moderados, progressistas e até conservadores mais centristas foram impedidos de concorrer pelo Conselho dos Guardiões da Revolução. Esse conselho tem que permitir as candidaturas, aprovar a priori as candidaturas de quem quiser eventualmente se tornar presidente. E o Ali Khamenei naquela época usou o conselho para vetar todos esses nomes e deixar o caminho livre para o Ebrahim Raisi. Muito provavelmente a mesma coisa vai acontecer, mas mesmo assim nós vamos ter algumas disputas entre facções conservadoras e linhaduras dentro do Irã. Martins, nosso analista sênior de internacional, daqui a pouquinho ele volta para falar sobre Irã e também outros assuntos aqui no Novo Dia. Até já, Américo.